seja muito bem-vindo a esse vídeo aqui. Eu acredito que você, assim como eu, já foi rejeitado em alguma parte da sua vida, seja por alguma coisa que você fez, que você ia fazer e externalizou aquilo antes para procurar alguma aprovação. Esse não é o problema, porque todo mundo foi rejeitado alguma vez na vida. E tá tudo bem. Mas só que o problema e o ponto desse vídeo hoje que eu quero apresentar é que nos tempos de hoje a gente vive um período onde todo mundo tem que concordar com a maioria, todo mundo tem que concordar com todo mundo, e tudo que é enfiado goela abaixo a você, você tem que ficar quieto, abaixar sua cabeça e simplesmente concordar e fazer parte daquilo. E se porventura a gente discordar de alguma coisinha que seja dita ou de alguma coisinha que seja feita, automaticamente nós somos rejeitados, julgados, principalmente ridicularizados. Bom, e hoje eu acho que você percebe também que todos os âmbitos da nossa vida, as pessoas ao nosso redor querem que sejamos calmos, serenos, passivos, sempre ali apoiando a pessoa, sempre ali cultuando, reverenciando as pessoas ao nosso redor. As pessoas querem que a gente concorde com tudo. E não só isso, mas como as pessoas querem que a gente fique prestando atenção nelas. Como se a gente fosse pai delas. Ou talvez como se elas fossem um bando de bebê carente, querendo atenção, querendo validação, querendo com que a gente passe a mão na cabeça constantemente. E por que eu tô falando isso? É porque isso acontece muito ao inverso também. Ou seja, a gente naturalmente, biologicamente falando, o nosso cérebro ele não é feito para ser rejeitado. O nosso cérebro ele quer proteger a gente de todo tipo de ameaça possível, a rejeição, o julgamento, o confronto. Então o nosso cérebro ele está sempre sabotando a gente, porque para nossa mente é muito mais confortável, é muito mais plausível quando você é aceito. Isso foi um comportamento que foi selecionado pela própria biologia, porque lá antigamente você não ser validado, isso mais precisamente na pré-história, você não ser validado significava que você ia morrer, que você não poderia continuar ali sobrevivendo e criar a sua prole, né? Cuidar da sua sociedade. A gente vê que ao mesmo tempo que todo mundo quer que você concorde com tudo, as pessoas são extremamente intolerantes, extremamente ditatoriais a ponto de querer te cancelar, te calar ou te silenciar de alguma forma se você pensa diferente delas. E isso é um veneno. Por quê? Além disso que eu acabei de falar, né, do nosso cérebro ser programado para não ser rejeitado, isso é uma forma de impulsionar a gente a sempre escolher o caminho mais fácil. Qual seria esse caminho? É o caminho de que você tem que abrir mão dos seus propósitos, tem que abrir mão dos seus objetivos, tem que abrir mão do que você acredita, do que você faz, tem que ficar calado muitas vezes para não falar alguma coisa que desagrade alguém ou algum grupo, para você não ser rejeitado ou não causar uma má impressão para os seus amigos, para sua família, para o seu convívio social no trabalho, para os alunos da sala de aula, para todo mundo à nossa volta, inclusive na vida real ou na vida virtual. Isso simplesmente porque você não está disposto a ser atacado, a ser humilhado, a ser rejeitado por quem você é. Então é muito mais fácil você abrir mão do seu caráter, você se vender para um grupo de pessoas, né? Você se vender para validação social, do que você continuar sendo quem você é, do que a você continuar sendo uma pessoa verdadeira consigo mesmo, principalmente. E acho que com todo mundo já aconteceu isso, principalmente quando a gente é adolescente, né? Quando a gente tá sempre ali querendo se encaixar de alguma forma, querendo que as pessoas notem a gente, mas chega algum certo ponto que a gente tem que fazer o oposto daquilo, firmar as nossas convicções e os nossos fundamentos. Mas a questão é, quando a gente não liga para a rejeição, a gente abre mão desse medo, a gente entende que esse medo de ser rejeitado não é algo lógico, não é algo que faz mais sentido. Quando a gente começa a estar disposto a ser rejeitado por quem a gente é e pelo que a gente acredita, é aí que você começa a viver a sua vida de fato, a sua vida verdadeira, da forma que ela tem que ser vivida. Bom, beleza, mas aí como é que eu faço isso? Parece ser muito fácil, né? Eu ligar um botãozinho na minha cabeça e falar, não, agora eu não ligo pra mais ninguém. Isso não é fácil, principalmente quando você sabe que você pensa diferente da maioria. Então eu separei aqui 4 passos, não significa que você aplicando esses 4 passos as coisas vão mudar do nada, mas sim é um estilo de vida para você seguir ali consistentemente. O primeiro passo é se conheça.
tenha autoconhecimento, saiba quem você é. Feche os livros, feche o vídeo no YouTube, feche os seus ouvidos para o que falam sobre você, para o que falam sobre a sua história, para o que um dia já falaram sobre o que você deve ou não fazer. Feche a sua cabeça para os enviesamentos que você mesmo construiu sobre si mesmo, e é hora de você se olhar no espelho e entender quem você é. O que você concorda, o que você não abre mão, quais são as suas convicções. Parece simples, mas não é. Parece rápido, mas não é. É um processo, mas vale muito a pena. E o segundo passo é praticar o desapego. O que é o desapego? Que seja feita uma explicação breve aqui. Desapego não tem nada a ver com o que esse pessoal da internet fala, esse Red Pill, não. Você tem que ser um cara frio e tal, e não falar com ninguém, e não ter sentimentos. É óbvio, isso não presta. Mas o desapego que eu falo é o desapego do ego. O desapego do status social. Quando o seu ego vir à tona, tenta suprimir ele um pouco. E é ideal a gente ser sempre pessoas respeitosas quando você é reconhecido, quando você é elogiado e tal, né? Principalmente no seu trabalho e tal. Mas não amoleça o seu coração por um elogio. Agradeça, seja grato, reconheça, fique orgulhoso de si mesmo, mas toma muito cuidado para o seu coração não ficar vítima de elogio, de validação. Porque a partir de um momento que a gente começa só a viver a nossa vida em busca de elogio, em busca de aprovação, a gente vive em função dos outros e não a de si mesmo. O ideal é que a gente viva e faça as coisas como se não houvesse amanhã. É claro que a gente tem que tomar muito cuidado para não ser egoísta, né, quando fala de desapego, porque a partir de um certo ponto também, se isso passar do ponto, a gente passa a não ter empatia pelo outro, a gente passa a ver o outro como só uma ferramenta ou como uma pessoa totalmente distante de mim, e a gente começa a bloquear a nossa mente para conexões, para perceber o que o outro está passando e os sentimentos do outro, para que a gente possa ajudar ou aconselhar a pessoa. Cuidado para você não passar do ponto aí e virar um Tommy Shelby da vida exagerado. Mas quando eu falo para você fazer as coisas como se não houvesse amanhã, é desprezando qualquer tipo de julgamento possível, é desprezando qualquer tipo de validação possível, é fechando o seu coração, fechando a sua mente para qualquer tipo de opinião ruim ou boa que seja. Você só faz porque você quer, não porque o outro quer. Você não começa um projeto novo pensando o que o fulano vai pensar de você, o que o ciclano vai falar pra você, ficar gerando qualquer tipo de expectativa fútil. Enfim, foque exclusivamente nos seus objetivos. Faça suas coisas pra você mesmo. Porque se você acertar, o problema é seu. Se você errar, o problema é seu. As consequências quem vai arcar é você, não é outra pessoa. O terceiro passo é tenha a mentalidade de confronto. Acho que eu falei sobre isso no meu último vídeo, ou penúltimo, não me lembro. Não é você ficar caçando treta por aí, por tudo, por política, por economia. Não é isso. Mas é você ser capaz de se impor quando necessário. Falar o que você pensa, mesmo sabendo que você vai ser humilhado, ridicularizado e até muitas vezes zoado. E de novo, né, ter o desapego em relação a essas coisas, não ligar. Mas também isso não se trata de fazer o outro concordar com você, não se trata de que você tem que concordar com o que eu tô falando, mas se trata de você não se permitir ser desrespeitado. Por exemplo, vamos citar um exemplo aqui rápido. Hoje a moda é você ser contra tradições. O que é tradição? Estou dizendo que não, a comida tem que estar pronta para o cara chegar em casa, a mulher não pode trabalhar, só o cara que trabalha. Não estou falando disso. Tradições assim, tipo, meio até besta de se falar, mas por exemplo, hoje a gente vê um apoio constante a relacionamento poligâmico. Homem com 2 mulheres, uma mulher com 2 homens, enfim que seja, e a gente vê uma validação extrema para isso. Será que você teria coragem de se impor numa sala de aula, de faculdade, onde todo mundo é a favor dessa idiotice, e você ser o único a levantar a mão e falar, não, eu não concordo, porque eu acho esse negócio um lixo completo, é desumano, biologicamente errado e não tem ética nenhuma nisso? Será que você, cristão, seja você evangélico, católico, ortodoxo, deixaria alguém falar mal de Jesus Cristo? Deixaria alguém falar mal de crente? Deixaria falar que crente é tudo idiota, que católico é um bando de otário que adora santo? Será que você ficaria quieto, abaixaria sua cabeça? Ai, não vale a pena, que não sei o quê. Muita gente fala isso, né? Não vale a pena, que o sábio não confronta. A gente tem que inclusive ver até que ponto é sábio a gente não confrontar e a partir de qual ponto a gente passa a ser um covarde, um bundão. Será que você deixaria mesmo alguém ofender Jesus Cristo, a sua religião, a sua igreja na sua frente e não fazer nada? Você não ia ser um covarde que não ia falar nada?
ia falar, não, beleza, tudo bem e tal, ai, que não sei o que, o mundo é uma maravilha. Então tem essa mentalidade de confronto. Eu tô falando de cristianismo aqui. Imagina se Jesus, lá na época dele, eu acho que eu já falei isso no vídeo, tivesse parado, desistido no primeiro confronto que ele teve ali com o fariseu. Imagina se Martin Luther King tivesse parado quando ele tivesse tomado o primeiro soco de um policial. Essas pessoas de fato entrariam para a história como um bando de fracassado, ou nem entrariam para a história. E lembre-se, sempre numa ocasião necessária. Não significa sair tretando por aí, e quando for a ocasião, o seu coração vai sentir, a sua mente vai sentir, e você vai, mano. Não tem segredo nenhum. Tenha a mentalidade de confronto. Se você não sabe defender a si mesmo, quem dirá sua mulher, seu filho, seu pai, sua mãe, seja alguém agressivo, seja alguém perigoso. É muito diferente as duas coisas. Quarto e último ponto, mas não menos importante, é se desligue do mundo. Desliga do que as pessoas estão fazendo, do que as pessoas estão falando, do que todo mundo está consumindo, do que está na moda, do que está no hype, do que está legal, né? Se desliga dessas músicas com um bando de imbecil cantando, se desliga desses conteúdos que é totalmente disfuncional e não agrega nada pra você, de festa, de celebração sem sentido, de debate político bobo. Desliga dessas coisas e volte o olhar pra você mesmo. É claro, sempre se informe, sempre busque conhecimento, mas sempre volte o olhar a si mesmo. Sempre foque em você mesmo, sempre foque em como você pode ser uma pessoa melhor cada dia que passa. Enfim, a rejeição é uma luz. O que a gente tem que entender é que se todo mundo gosta de você, repara nisso. Repara, faz um check-up em você mesmo. Se todo mundo gosta de você, se todo mundo te acha legal, se todo mundo te aprova, sei lá, mano, se todo mundo acha você o cara bonzão, a pessoa da hora, a pessoa que todo mundo quer por perto, tá errado, porque você não tá se posicionando o suficiente. Você pode estar até se vendendo instintivamente, porque a validação social, o ego, a importância com o status social é que nem uma droga, ela vai te viciando a partir de um ponto que você vai fazendo, que você vai usando dessa droga e nem percebe. E começa a ver o seu comportamento quando você tá ao redor das pessoas, começa a perceber as coisas que você fala. Porque, cara, não é possível que você fale um negócio ali e no seu momento mais íntimo, antes de dormir, você não pensa, putz, por que eu falei aquilo? Eu nem acredito nisso. Por que raios eu menti sobre o que eu acredito, eu menti sobre mim para ter a validação do outro? Não é possível que você não pense nisso. Se você não pensa nisso, né, isso é estranho. A vida, ela é que nem um jogo de videogame. Quando aparece um inimigo, a gente sabe que tá indo na direção certa. Então é isso, eu acho que esse vídeo foi mais curto do que o normal. Espero que você tenha gostado do vídeo, espero que eu tenha agregado alguma coisa pra você aqui. E a gente precisa ser firme em relação a quem nós somos. Senão você é só mais um aí na manada, onde todo mundo vai e faz a mesma coisa, fala a mesma coisa que todo mundo, e acaba morrendo de dentro pra fora. Não seja mais um, fique firme, seja alguém firme, verdadeiro, e até o próximo vídeo.